Foi difícil, né? Porque a gente que é mulher e quando a gente quer ser mãe, a gente nunca está preparado psicologicamente para ter um filho com deficiência. E fiz todos os exames certinho, não bebo, não fumo, sou saudável, enfim. Fiz ultrassom, fiz acompanhamento médico, tudo normal, uma gravidez saudável, parto normal. Mas a deficiência do meu filho é interna, né? Ela não é externa, não é uma deficiência física, ele não tem comorbidade. O que significa comorbidade? Que além da deficiência, ele tem uma comorbidade física, né? E o Gustavo não, ele é saudável, ele é um menino saudável. Eu falo que ele é muito inteligente, ele é muito perceptivo. O Gustavo, ele é diferente, né? E fui logo no pediatra, o pediatra logo me encaminhou para o neurologista, é o Dr. Ronaldo Pecora. Se ele ouvir esse meu podcast, esse vídeo, eterna gratidão a ele, né? Muita gratidão. E, nossa, a gente se coloca no fundo do poço, na escuridão, né? Quando a gente descobre, e aí, o que que a gente vai fazer? Como que é? Nunca tive? É o primeiro na minha família, né? Autismo, o que que era? Então, chorei muito, chorei muito. Ele estava naquele processo de separação, não estava mais com o pai deles, então foi um baque muito grande, né? E foi difícil, mas dessa minha dor, eu falo que foi dessa minha dor que ressurgiu essa mulher que está falando com vocês hoje. Então, veio uma força dentro de mim, ao qual eu não sabia que existia. Teia, quais atividades, qual caminho ir, aí veio a PAI, veio todo aquele processo de neurologista, psicólogo, tanto para mim quanto para ele. E aí tinha alguns métodos que eu não concordava e não concordo até hoje, que é, entre aspas, você adestrar a tua criança, oferecer as coisas para ele em troca de algo. Então, e aí eu percebi que a minha mãe pegou e falou assim, André, é o seguinte, é a gente que é a família dele que tem que respeitar e amá-lo. E as outras coisas a gente vai conseguindo. Então, quando a minha mãe falou isso, eu caí na real, falei, puxa, é verdade, né? Aí eu dei uma freada, né? Porque a gente fica naquela angústia, naquela coisa de querer dar o melhor para o filho. Nossa, eu fiz na época com o pessoal do Dr. Salomão Schweiz e do Marquese, a pesquisa pioneira em Barueri. Meu Deus, que loucura. E depois eu falei, não, peraí, o filho é meu, pera, calma, vamos respirar, calma. Aí foi onde eu comecei a desacelerar e comecei a entender o que era na convivência. E aí aceitei. Então, quando eu aceitei que meu filho tem uma deficiência, aí foi onde eu fui parando. Eu falei, não, o Gustavo vai ser educado. Ele tem os irmãos e ele vai ser educado como uma criança normal. Ele tem as limitações e a gente que tem que se adaptar a ele, às condições dele, e não ao contrário. É isso. Não foi fácil, não é fácil até hoje, 19 anos, enfim. Mas é isso, resumindo, falo que foi um aprendizado de vida, como pessoa, como ser humano. E eu falo que foi um presente de Deus para a minha vida, em ver aquelas mães, em ver aqueles filhos com diversos tipos de deficiência que vocês possam imaginar. Crianças acamadas, que não andam, paraplégicos, cadeirantes, cegos, mudos. Então, foi um grupo muito lindo, que a gente alcançou muitas coisas bonitas. E para mim, como pessoa, Andreia, foi um divisor de águas para minha vida. Por isso que eu olho para as pessoas e para a situação, assim, por mais que esteja difícil, mas eu olho. Então, a MI, Agências Mulheres Inclusas, ela nasceu por causa assim da necessidade, né? Em 2017, eu morei na Bahia, Santa Cruz Cabrália, Bahia, e eu tenho meu filho, 19 anos, ele é autista, e na época, vendo a necessidade do meu filho, Gustavo foi a primeira criança inclusa a ser matriculada na escola municipal. E chegando lá, me deparei com a cidade onde a gente não via pessoas com deficiência. Aí eu falei assim, ué, mas aqui não tem pessoas com deficiência? Eu achei até interessante. E eu fui até a Câmara Municipal e coloquei uma placa lá, mais inclusão para as pessoas com deficiência. E foi aonde eu comecei um trabalho que eu pegava as mulheres na rua, eu pegava as pessoas na rua, quando eu vi uma mãe, um parente, enfim, que tinha um cadeirante, e aí eu comecei a chamar para esse movimento, que é o GMPI. E ali, conforme a gente foi conversando, eu fui vendo a necessidade
das mulheres, né, e falar sobre a valorização da pessoa com deficiência. Nesse município, para vocês terem uma ideia, não tinha nenhum projeto, né, voltado para a pessoa com deficiência no município. E ali a gente começou a se reunir dentro da minha casa, onde eu comecei a conversar com as mães, conversar com essas mulheres, que eu fui vendo a necessidade delas, e aí eu fui me deparando que a questão era muito mais profunda, que não era somente a gente cuidar dos direitos da pessoa com deficiência, e sim a gente tinha que cuidar também da mulher, da mãe, que sofre abuso, que sofre violência, o desprezo da sociedade. E foi uma construção muito bonita. No período de 9 meses, eu falo que eu gestacionei, né? Nós conseguimos a aprovação do Comude, em Santa Cruz Cabral, Bahia, e foi uma construção muito interessante, que aí eu comecei a olhar tanto para mim como mãe, como para essas mulheres, como mulheres. E aí eu comecei a falar para elas, eu falei, ó, vocês são lindas, vocês são bonitas, vocês têm que se valorizar, vamos se maquiar, vamos passar uma maquiagem, vamos colocar uma camiseta bonita. Então, foi daí, né? Desde 2017 que foi que eu vi a necessidade de cuidar não somente da pessoa, do filho, enfim, com deficiência, mas sim cuidar da mulher. Então, a proposta do EMI, Agência Mulheres Incluídas, é justamente isso. É que a gente sabe que antes de ser mãe, a gente é mulher. Só que quando a gente se depara com a deficiência do nosso filho, seja qual for a deficiência, a gente se esquece, né? A gente mergulha num poço profundo, que eu falo um buraco escuro, né? Onde a gente não tem o suporte, né? Da família, né? Que está à nossa volta. Então a gente se coloca como culpada. Puxa vida, por que eu estou tendo um filho com deficiência? Passa vários questionamentos na nossa cabeça que só quem descobriu o diagnóstico do filho vai entender o que eu estou falando aqui.